Bom dia, família, tudo ótimo, maravilhoso, que todos tenham um dia fantástico, um beijo no coração. Vamos orar? Vamos? Pai, sou eu, Pai, teu filho, Thales Vicente Ferreira, entro agora na tua presença, Pai, coloco os meus familiares, Pai, na tua presença. Pai, coloco também os internautas e os seus familiares e todos aqueles que tomarem conhecimento desse vídeo e assistirem esse vídeo. Pai, que palavra fantástica, encheu o meu coração de sabor, de alegria, de alvo, Pai. Muito obrigado, Pai, que o Senhor nos ensine, conforme está escrito aqui na Tua palavra, que o Senhor nos ensine e que cada um de nós possamos ser tocados no coração. É assim que eu oro e agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Família, bom dia. O alvo é a Bíblia, a palavra de Deus, a mensagem, a correspondência, a carta que eu estou entregando, e que cada um faça uso adequado, uso saudável, porque não tem mentira na Bíblia. A mentira está do lado de fora da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus viva, ela é viva, é uma palavra viva. Nós estamos lendo o testemunho de João. Quem foi João? João foi um discípulo de Jesus, ele era pescador, a gente já conversou sobre isso nos outros vídeos. E ele está escrevendo para quem agora? Ele está escrevendo para crentes, cristãos, que ele primeiro escreveu o Evangelho falando de Cristo, sobre Cristo, a obra de Cristo, quem era Cristo, que o Velho Testamento se cumpriu, que Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. E agora ele está escrevendo para os crentes, porque dentro da igreja, de dentro da igreja, começou a sair uma heresia. Pessoas de dentro da igreja que se diziam cristãos, discípulos de Cristo, que falavam que o pecado não existia, que eles já estavam perdoados, querendo mudar a lei para que a lei não acusasse a transgressão moral que eles estavam cometendo. E eles praticavam todo tipo de imoralidade. É o que nós estamos vendo hoje aí. Mas isso é influência, presta atenção, família, presta atenção, olha para mim, família, olha para mim. Os espíritos, os demônios caídos, os anjos caídos, estão desde o princípio de todas as coisas. E eles repetem a mesma coisa. O que nós estamos vendo hoje é a atuação dos mesmos demônios que atuaram desde sempre, desde a queda. Você pode ver que a Sodoma e Gomorra, todas aquelas idolatrias são as mesmas, são os mesmos espíritos. E como é que eles fazem? Eles tiram você do alvo. Eles criam vários tipos de situações para que você não olhe para o alvo, não caminhe em direção ao alvo. Essa é a estratégia, fazer com que você se perca no caminho. Então, preste atenção nessa advertência que João está fazendo aos crentes daquela época. Se você crê em Jesus, confessou Jesus, é discípulo de Jesus, presta atenção. E se você não é, presta atenção. Por quê? Porque talvez você seja tocado, como um dia eu fui. Eu não era, e eu fui tocado. É um toque de Deus no seu coração. É a unção de Deus em você. O que é unção? Unção é a influência espiritual do Espírito Santo sobre a sua vida. Você pode estar sob influência de vários espíritos, mas a unção é do Espírito Santo, o único.
Vamos ler. Advertência contra os anticristo, que são contra Cristo. Filhinhos, esta é a última hora. A última hora é sempre agora. Você tem que estar sempre atento para a volta de Jesus, para que você não seja pego distraído. Esta é a última hora é agora. Não é na vida que vai vir, não é na vida depois, é agora, é nesta vida, agora, hoje, já. Esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, de dentro da igreja, mas na realidade não eram dos nossos, estava infiltrado, como Judas estava infiltrado entre os discípulos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm a unção, a influência espiritual do Espírito Santo, do Conselheiro, do Espírito da Verdade. Mas vocês têm a unção que procede do Santo. E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Estão o tempo todo repetindo uma mentira, até que esta mentira se torne uma verdade, mas isto nunca acontece. Uma mentira é e sempre será uma mentira. Uma verdade é e sempre será uma verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus? Todo aquele que nega isso, que diz que Jesus é um espírito elevado, que não sei o quê, que Buda, que Krishna, né? Que todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, este é o anticristo, contrário a Cristo. Aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o Cristo. Jesus é todo-poderoso. Ele veio, encarnou, viveu e cumpriu, obedeceu todo o plano de Deus. Quanto a vocês, nós, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, permaneçam em mim. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, essa unção, essa influência espiritual do Espírito Santo de Deus, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. A promessa de Deus, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Só existe vida após a morte em Jesus Cristo. Não existe vida após a segunda morte. Não existe. Isto é uma mentira. Só existe vida em Jesus Cristo. Esta é a promessa de Deus. João estava lá, João viu, tocou, ouviu, falou, viu Jesus fazer inúmeras obras. Era discípulo dele, está dando um testemunho verdadeiro, inerrante. E ele fala assim: escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar.
todo aquele que tenta desviar o seu olhar do alvo quer te enganar. Quer te enganar. Quer te oferecer um monte de produto do Paraguai. Mas o original só existe um. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção, a influência espiritual que receberam deles, permanece em vocês. O Espírito Santo permanece. E não precisam que alguém os ensine, porque o Espírito Santo, dentro de você, ele fala, não faz isso, isso está errado, isso não se faz. Olha, preste atenção, você vai perder, está errado, não faz isso. O próprio Espírito, esta influência espiritual, aconselha e ensina você o caminho da justiça, para que você não se perca. A unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Família, o que João está escrevendo para nós, e às vezes passa desapercebido, é muito claro, é muito claro. Vamos continuar. Os filhos de Deus. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Ele vai voltar. E você precisa estar alerta. É hoje, é agora. Agora é a última hora. Se vocês sabem que ele é justo, e Jesus, todos, a Umbanda, o Espiritismo, ninguém diz que ele é injusto. Ele é justo, mas ninguém segue. Quer dizer, desculpa, não é que ninguém siga, é que tem que confessar ele e só ele, e prestar culto a ele. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha, quando você vai cometer uma injustiça, a influência espiritual do Espírito de Deus, a unção que você recebeu, ela te condena, ela fala, não faz isso, isso não é justo. Você sabe disso. Se você vai adulterar, se você vai se embriagar, se drogar, se prostituir, praticar imoralidade sexual, esta unção, ela te condena. Ela te condena. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus por causa desta unção que o Pai olha para você e vê o Espírito dele em você. O que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós formos para a vida eterna, nós vamos ser restaurados à imagem e semelhança de Deus. Porque quando Adão e Eva pecaram, eles foram deformados e expulsos do paraíso. Pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo. Como? Pede misericórdia pelos seus pecados. Pede misericórdia, confessa pecado, confessa que é um pecador, confessa que
depende de Deus, de Cristo Jesus, aí você vai se purificando e vai ajustando para que você só faça as coisas e escolha as coisas de Deus. Eu só faço o que meu pai quer que eu faça. Eu só faço a obra do pai. O pai mandou fazer, eu obedeço. Eu estou aqui obedecendo uma ordem que eu recebi para lhe entregar a correspondência, a mensagem. Se você vai ler a mensagem ou não vai ler a mensagem, o problema é seu, não é meu. Eu só estou lhe entregando a correspondência como Deus mandou que eu o fizesse. O único pecado que não tem perdão é a rejeição à unção, a rejeição ao Espírito de Deus, essa unção, essa influência espiritual do Espírito de Deus. Não quero não, muito obrigado, não quero não. Não tem perdão. Esse pecado não tem perdão. Por quê? O que vai salvar você da morte é esta unção. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. O que eles estão fazendo? Mudando a lei, para que aquilo que é pecado não seja considerado pecado. Aí você deixa de ser um pecador. Isso é uma mentira. Isto é mentira. A mentira vai ser sempre mentira. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que permanece não está no pecado. Como é que você permanece? Você se purifica a si mesmo. Você olha para Jesus, ouve o Espírito te ensinar e não pratica a injustiça. É assim que você vai caminhando. Então, você não adultera, você não se droga, você não rouba, você não furta, você não vive de maledicência, de fofoca. Porque o Espírito vai te ensinando, não faz isso está errado, assim não está certo, vem por aqui, aqui é melhor, entendeu? Nem que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte, não temerei, porque eu estou ungido, guiado pelo Espírito de Deus. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar o pecado do mundo, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Não deixe que ninguém desvie você do caminho de Deus, levar você para cartomante, levar você para consultar espíritos. Não precisa, não precisa. O Espírito Santo te ensina. Ora, olha, ora, louva, lê a Bíblia, salmodia, cante louvores, confessa pecado. Não precisa ficar atrás de santo, botando comida encruzilhada para santo. Não precisa disso. Nós já fomos libertos disso. Você está livre. Você tem a unção, a influência espiritual do Espírito de Deus. Você, quando aceita Jesus, confessa, se batiza e confessa publicamente, você recebe a influência do Espírito da verdade. E ele te ensina, ele é seu mentor espiritual, ele é que vai te guiar no caminho da justiça, da verdade, do pecado, do juízo. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele, Cristo, é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus, o Espírito de Deus, permanece nele. Não pode estar no pecado. Você não pode estar na igreja, você não pode dizer que é cristão,
se você adultera, se você se embriaga, se você vai para termas, se você se prostitui, se você pratica homossexualidade. Não pode. Não adianta mudar a lei, não. A lei do mundo, não. Porque a lei de Deus não muda. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos que quem são os filhos de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Família, vamos orar. Pai, fala, Pai. A correspondência foi entregue, Pai. Está aí, disponível para quem quiser ler. Pai, eu sei que eu não sei toda a verdade, mas o Teu Espírito sabe, é Ele que ensina. Então eu rogo e oro e clamo para que o Teu Espírito ensine, Pai. Ele mesmo ensina, eu sou apenas um mensageiro, Pai. Nada mais, que eu não fale nada, mas que só o Teu Espírito fale, para a honra e glória do Teu nome. É assim que eu oro, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Família, estamos juntos. Vamos orar, vamos seguir em frente. Marcha. A luta é contra os espíritos demoníacos, as potestades espirituais. Não é um contra o outro. Amém? Amém.